E aí, pessoal do primeiro ano, bora lá. Essa aula nossa aqui vai ser especial, certo? Onde eu vou prestar um auxílio para vocês no simulado. Eu vou dar uma dica para cada uma das questões do simulado, certo? E com essa dica vocês vão ter uma facilidade a mais para resolver, certo? Isso está sendo uma cortesia minha para vocês. Eu não vou estar dizendo resposta, certo? Eu só vou estar orientando, beleza? E vamos que vamos. Nosso simulado ele começa na página 11 e inicia na questão 33, Matemática e suas tecnologias. Cadê o meu marcador? Então a gente tem aqui a questão 33, certo? Questão 33, ele vai até a questão 46, totalizando umas 14 questões aí para nós, beleza? Bom, primeira questão diz o seguinte: em uma sala da primeira série do ensino médio, a professora de literatura indicou os livros Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, e A Relíquia de Queiroz, para que os alunos escolhessem pelo menos um para ler. Reparem que ele já começou falando assim, pelo menos um, certo? Isso significa que nenhum aluno está privado de ler os dois livros, certo? Eu posso ter um aluno que lê os dois livros. Então, na véspera da prova do livro, a professora fez uma enquete para saber quais foram as escolhas dos alunos, certo? Evidente que essa é uma questão de conjuntos numéricos, certo? Assunto da nossa primeira apostila. E aí ela pediu para considerar nessa enquete dela. O conjunto C tem X, sendo que X é um aluno da sala que leu Claro Enigma, e R é dado por X, sendo que X é um aluno da sala que leu A Relíquia, certo? Então, nós temos o conjunto C, que vai ser alunos que leram Claro Enigma. Eu vou escrever só o claro aqui, porque minha letra já não é bonita no quadro, né? E o R, alunos que leram A Relíquia. Relíquia. Beleza. E aí o que ele pergunta? Se João é um aluno da sala, beleza? Então, podemos afirmar que, presta atenção que essa é uma questão que leva em consideração alguns operadores de conjuntos, certo? O primeiro que a gente tem é a relação de pertinência, e que é esse carinha aqui, certo? Esse carinha aqui indica pertence, mas essa pertinência aqui, vocês vejam que ela se refere a um elemento em relação a um conjunto, certo? Nunca conjunto em relação a conjunto. Isso aqui é um conjunto, deixa eu trocar a cor dessa caneta para ficar mais legal. Isso daqui é um conjunto, certo? Isso aqui é outro conjunto. E eu posso ter alunos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Esses alunos seriam a nossa interseção, ok? Então, vejam só. Nós temos, isso é uma questão de lógica, certo? Então, se João é um elemento, o João ele não pode estar contido e nem pode conter nenhum conjunto, certo? Contido e estar contido, eles só são utilizados quando a gente está falando de um conjunto em relação ao outro. Por exemplo, esse conjunto podia estar contido nesse, certo? Mas não é o caso. Então, só usa nesse caso aí. E outro operador de conjunto que a gente tem aqui é a união, que une todos os elementos de todos os conjuntos, e a interseção, que pega só os elementos que fazem parte de um conjunto e outro ao mesmo tempo, beleza? Então, a partir desses operadores, vocês vão ver qual dessas afirmações está correta, certo? Então, só de eu falar que o João ele não está contido, ele pertence, aqui você já eliminou um bocado de alternativa, algumas alternativas, certo? E aí depois restam as outras alternativas.
e você tem que ter certeza que o João ele pertence a um desses conjuntos aí que é dado por uma operação entre esses dois conjuntos, beleza? Então, vocês prestem atenção. É importante que vocês assistam esse vídeo com a prova na mão, beleza? Eu estou falando da questão 33, então vocês têm que estar olhando para a questão 33. Peguem a prova de vocês aí. A próxima questão nossa, essa foi a dica, certo? Então, a partir daí, vocês tentem botar a cabecinha para funcionar e marcar a alternativa correta, beleza? Como essa alternativa não tem cálculo, não tem nem como considerar nada a respeito da questão, caso vocês marquem uma alternativa, a não ser que vocês escrevam uma justificativa do porquê vocês escolheram aquela alternativa, certo? Vamos para a questão 34. Para falar dessa questão, eu já podia ter respondido para vocês. A gente levou tipo 5 minutos, certo? Então, não é muito demorada a prova. Da 34, isso sem contar que eu falo muita besteira antes da questão. Vamos lá para a questão 34. Durante um evento na escola E, o professor de matemática resolveu propor um enigma aos alunos da sala S. Já temos dois conjuntos aí, um conjunto dentro do outro, certo? A sala S está dentro da sala E. Ou seja, a sala E contém a escola E contém a sala S, ou a sala S está contida na escola E. Os alunos eram de primeira série do ensino médio e, para tal, ele solicitou que considerassem os seguintes conjuntos. S, em que X, sendo X um aluno da sala S, e de X, em que X é um aluno da escola E, certo? Nessas condições, podemos afirmar que mesma coisa, certo? Mesma coisa. Ó, esse operador aqui é o está contido. Então, o conjunto que eu tenho aqui, se eu tenho um conjunto aqui A, está contido em B, isso significa que eu tenho aqui dois conjuntos. Esse aqui é o meu conjunto B, e o conjunto A, ele está contido aqui no conjunto B, beleza? Mas se eu inverter esse negócio aqui, ó, se eu inverter esse cara aqui para o outro lado, ele vai significar o contém, certo? Aqui é o contém, vocês podem conferir na apostila também depois, beleza? E aí, nesse caso aqui, a gente teria o A contendo o conjunto B, fica o contrário, beleza? Então, com isso, vocês conseguem perceber qual é o conjunto certo. Outra coisa a respeito dessa questão é que a gente tem X em algumas escolhas, certo? E X é um elemento. X é um elemento. Ele não pode estar contido em um conjunto e também não pode conter um conjunto, certo? Ele só pode pertencer a um conjunto, certo? Ele só pode pertencer a um conjunto. Da mesma forma que a gente também não pode ter um conjunto que pertence a outro conjunto, certo? O conjunto não pertence a outro conjunto. O conjunto ele está contido em outro conjunto, ok? Então, prestem atenção na questão e tentem marcar a alternativa certa. Dessa vez, mais uma vez, uma questão que não tem muita conta, só tem uma justificativa por escrito que você pode fazer para dizer por que você escolheu essa alternativa, certo? Eu não estou dizendo que vocês são obrigados a justificar suas respostas, eu só estou dizendo que se você marcar errada e não tiver justificativa, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Nada, certo? Porque eu vou entender que você simplesmente errou sem ter entendido nada, ok? Vamos lá. Se você tiver uma justificativa mais ou menos plausível, eu posso considerar alguma coisa. João perguntou a idade do seu primo Pedro e este respondeu por meio de uma expressão matemática com números naturais, dando as seguintes pistas. Essa daqui é daquelas que o cara não quer dizer a idade de jeito nenhum, né? Vamos lá para a primeira. Adicione 2 ao número que indica sua idade. Calcule 1/3 do resultado anterior. Some 1 ao resultado anterior.
Multiplique o resultado anterior pela raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 vai dar 3. O último número encontrado corresponde à minha idade, em anos. Se João tem 16 anos, então é isso aí, ó. Você vai pegar e começar a montar. Você pega os 16 anos, certo? Aí ele fala, adicione 2, aí você soma 2, certo? Aí depois ele diz o seguinte, calcule 1/3 do resultado anterior. É só dividir esse cara aqui por 3, certo? Aí depois some 1 ao resultado anterior. É só somar 1 aqui, ó. Ó, somar mais 1 ao que der aqui, certo? Multiplique o resultado anterior pela raiz cúbica de 27. Aí você pega, bota um parênteses aqui, ó. Multiplica tudo pela raiz cúbica de 27. Você fatora aí o 27 e você vai descobrir que a raiz cúbica de 27 é 3. Bom, só isso. Aí, o último número encontrado corresponde à minha idade e vai ser a resposta que vocês vão marcar lá. Eu montei a questão para vocês, eu resolvi para vocês o negócio. Beleza? É só resolver isso aqui, certo? Não esqueçam do pendas, certo? Pendas. O que é que significa o pendas? Primeiro a gente faz o que está dentro do parêntese, depois a gente resolve os expoentes, depois a gente resolve a multiplicação e a divisão, certo? Depois, por fim, que a gente faz a adição e subtração, ok? Tem que ser nessa ordem, beleza? Prestem atenção que aqui a gente tem divisão, tem multiplicação, tem potência porque tem radiciação, certo? O que está aqui em cima tem que resolver primeiro. Isso aqui eu vou colocar entre parênteses para vocês resolverem antes, certo? Essa soma. Então não tem erro. Aqui eu entreguei de bandeja para vocês. Vamos para a próxima questão. Está muito fácil essas provas de vocês. A próxima diz o seguinte. Na 36. Em certa cidade, no dia 15 de julho de determinado ano, a temperatura máxima foi de 18 graus Celsius e a mínima foi de 15. No dia 16 de julho do mesmo ano, a mesma cidade, a temperatura máxima foi de 20 e a mínima foi de 16. A representação de intervalo em unidade de graus Celsius, que corresponde às temperaturas comuns aos 2 dias, é... Então, vamos lá. Os 2 dias, a gente tem o seguinte. O que é que está acontecendo aqui? No primeiro dia foi 18 graus Celsius a máxima e a mínima foi 15. Então, a gente faz assim, ó. Faz uma reta, certo? E marca aqui. A mínima foi 15. Ó. E a máxima foi 18. No outro dia, a gente vai ter o seguinte. A mínima foi 16, ó. E a máxima foi 20. Ok? Ele quer a interseção, certo? A interseção entre as duas, ou seja, a representação do intervalo de unidade em graus Celsius que corresponde às temperaturas comuns aos 2 dias é, ó, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Essa aqui vai ser a minha mínima, que tem nos 2 dias, o 16 teve nos 2 dias, certo? E aqui vai ser a minha máxima que teve nos 2 dias, ó, ó, ó. Fácil demais, né? Já dei a dica? Não dei dica, eu praticamente fiz. Estou fazendo e apagando aqui rapidinho. Vocês dão pausa, tentem entender aí, certo? Tá de graça, eu estou entregando para vocês o negócio aqui. Tô nem ensinando a pescar, não. Essa foi a questão 36. Desculpa aí, eu esqueci de informar. Aquela anterior, essa do intervalo que eu fiz agora, foi a questão 36. Eu vou apagar aqui e a gente vai passar para 37, ok? 37. Opa. Na 37,
diz o seguinte: Scott foi a uma lanchonete e consumiu somente um lanche e um suco. O preço em reais do lanche é uma das soluções da equação, uma equação modular. Olha só o que a gente tem. A gente tem x menos 20, que vai ser igual a 12. Já digo o que é o macete dessa aqui. Vocês lembram? Eu falei, essa daqui a gente viu ainda em sala de aula, beleza? Quando a gente estava tendo as aulas presenciais ainda. Não aceito vocês errarem essa. E o preço do suco em reais é a outra solução. Isso aqui tem duas soluções. Lembram que eu falei para vocês? Sempre isso tem duas soluções. Aí o preço do lanche é uma, o preço do suco é a outra. O total gasto por Scott na lanchonete é igual a... Então, você vai achar uma solução, acha a outra, soma as duas, é a resposta que você vai ter que marcar. Beleza? Como é que eu acho essas duas soluções? Lembrem que isso aqui dentro, certo? Vai dar igual a 12. Dentro do módulo. Dá 12 e tudo sai positivo do módulo. Então, vai sair 12, certo? Só que se isso aqui dentro der menos 12 dentro do módulo, finge que se isso der menos 12 dentro do módulo, também sai 12 positivo. Então, como é que eu resolvo isso? X menos 20 vai ser igual a 12, aí dá uma solução, e x menos 20 também vai ser igual a menos 12, e aí você acha a outra solução. Soma as duas soluções, está feita a resposta, beleza? Lembrem disso, confiram na apostila, certo? Vocês vão achar esse conteúdo na apostila, equação modular. Se vocês não acharem na apostila, digita lá no YouTube, equação modular, vocês vão ver 200 professores ensinando uma questão fácil dessa, ok? Então, é tranquilo. Pessoal, e tentem se ajudar também, beleza? Vocês têm um grupo, vocês conversam entre si. Se alguém tiver com dificuldade, vocês podem se ajudar também. E lembrem que, se vocês tiverem alguma dificuldade, tiverem alguma dúvida, podem perguntar para mim pelo WhatsApp, que eu também estou à disposição, certo? Eu estou meio ocupado agora, eu estou meio atarefado, cheio de coisa, mas vocês sabem que eu sempre tento responder vocês, no máximo possível, beleza? É porque tá um pouquinho complicado, mas até agora eu recebi muita dúvida, algumas dúvidas da Rebeca, não sei se teve outra pessoa, o André também veio falar comigo. Se eu deixei de falar com algum de vocês, não se sintam como se eu estivesse ignorando vocês, não, pessoal. É porque realmente, às vezes às vezes eu vejo a mensagem, estou ocupado e aí eu esqueço, aparecem outras mensagens internas. Então, vocês me perturbem, certo? Podem me perturbar. Pergunte, professor, responde. Quanto mais vocês me perturbam, maior a chance de eu responder vocês na hora, né? Então, vamos lá. A questão agora é a 38. Vamos para a 38. Na 38, diz o seguinte: para divulgar um evento de interesse da comunidade, uma ONG recomendou a um publicitário que fizesse uma placa de superfície quadrada, em que cada lado deveria medir 100 vezes raiz de 2 centímetros. Sobre o número que indica o perímetro dessa placa em centímetros, podemos afirmar que é um número, aí a gente tem que determinar qual vai ser o conjunto dos números a qual essa placa pertence, certo? Então, vocês lembram de conjunto dos números, ok? E prestem atenção. A placa é quadrada e tem lado 100 raiz de 2. Então,
o que é que a gente vai fazer? Vai ser 100, o perímetro do quadrado é 4 vezes o lado, porque é o lado vezes o lado mais o lado mais o lado mais o lado, 4 vezes. Então, 100 raiz de 2 vezes 4 vai dar esse perímetro, ok? Perímetro é igual a 4 vezes 100 raiz de 2, que é o lado. Isso vai dar 400 raiz de 2, né? É evidente. Agora veja só. Esse número aqui pertence a qual conjunto dos números? Olhem na apostila, certo? Nós temos os conjuntos dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e, por fim, os reais, certo? Não tem reais aqui nas alternativas, então você vai ter que escolher um dos outros dois, racional, dos outros demais, né? Tem inteiro, tem racional, tem irracional, aqui vocês escolhem, vejam qual é o conjunto correto para esse tipo de número, beleza? É facinho. Questão 39. Nossa prova tem umas 14 questões, vai até 46, né? Questão 39 diz o seguinte: considere x e y são dois números reais não nulos em que x é menor do que y. Por meio dessa desigualdade, pode-se concluir que, presta muita atenção nessa questão, beleza? A gente tem que ver o seguinte: a gente tem x é menor do que y, certo? O jacaré come grande e caga pouco, certo? Então, aqui é o lado do menor número, então x é menor do que y. O y é maior do que x, ok? Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte: se eu transformar esses dois números em negativos, tipo, multiplicar esse aqui por menos 1 e multiplicar esse aqui por menos 1 também, eu falei isso na aula passada, vocês vão perceber que eu vou ter menos x e o menos x ele passa a ser maior do que o menos y, certo? Isso aqui já entrega uma questão para vocês, ok? Lembrem disso, certo? As demais questões vocês vão ter que deduzir, certo? Pela lógica, ok? Deduzir pela lógica, certo? Aí vocês têm que lembrar que se eu passar para o outro lado da desigualdade, um valor negativo ele passa positivo, certo? Se for uma soma. Se for uma multiplicação, ele passa dividindo. Se for uma divisão, ele passa multiplicando. Do mesmo jeito que em equações, certo? Então, resolvam que vocês vão conseguir resolver isso aí tranquilamente, beleza? É só prestar atenção com calma, vocês vão saber qual é a resposta certa. Vão resolvendo a alternativa. Essa daqui é uma daquelas que você tem que ir resolvendo alternativa por alternativa e ver qual delas vai cumprir com isso, né? Cumprir com dizer que x é menor do que y, ok? Ok, vamos lá. Agora é a questão 40. Tem que apagar meu 39 aqui. Questão 40. Dica da questão 40. Na outra página. Aí diz o seguinte, a questão 40. Em uma pesquisa com frequentadores de uma academia, foi perguntado se o usuário faz exercícios abdominais ou exercícios de costa. Essa daqui vai ser uma de conjuntos novamente, certo? Sabe-se que cada um dos entrevistados respondeu que faz pelo menos um dos exercícios, ou seja, pelo menos um dos exercícios. Vai ter entrevistado que faz os dois, certo? Considerando o conjunto A como sendo x, para x que seja um frequentador que faz exercícios abdominais, então A de abdômen, eu vou colocar aqui AB, e C de sendo x, né, qualquer pessoa, sendo que essa pessoa é um frequentador que faz exercício de costa,
costas. Sobre o número de elementos do conjunto A sendo interseção a C, pode-se afirmar que, certo? Aí ele diz o seguinte, ele bota uma nota. O símbolo n de x, eu vou explicar esse n de x para vocês que talvez não tenham entendido, certo? Isso aqui é meu n minúsculo. N de x significa o quê? Indica o número de elementos de um conjunto, certo? Com o nome x, certo? Por exemplo, se eu colocar o n, se eu colocar assim, n de A, são os elementos, o número de elementos que eu tenho em A, beleza? Se eu colocar n de B, são o número de elementos que eu tenho no conjunto, não é B, é C, né? Foi mal. Número de elementos que eu tenho no conjunto C, ok? Beleza. Dessa forma a gente consegue determinar os casos que a gente tem aqui, certo? E tem outra coisa. Se eu tiver algo desse tipo aqui, ó, N. Por exemplo, vamos supor que a academia tem 30 pessoas. Suposição. N de A, interseção C. Vão ser todas... eu tenho 30 pessoas na academia. 20 disseram que fazem abdominal e 25 disseram que fazem costa. Aí eu tenho uma interseção aqui, um valor que faz abdominal e costa ao mesmo tempo, pertence aos dois conjuntos. Então, o N de A interseção C vai ser esse número de pessoas, beleza? Só que aí ele fala o seguinte, as alternativas são o N de A interseção C, ele coloca o primeiro como dizendo que é igual a zero. Só que a gente não pode afirmar que é igual a zero, porque as pessoas podiam escolher pelo menos um dos exercícios, certo? Então, eu já disse que não é A, foi mal. Aí as outras são o N de A interseção B. Você pode dizer que é igual ao N de C, ao número de pessoas que faz costa? Será que você pode afirmar isso, certo? Então, daí você vai ver qual dessas afirmações é com certeza verdadeira, certo? Você tem que dar uma queimada aí no Kengo e pensar sobre qual afirmação é verdadeira. A próxima que a gente tem é a 41. 41 diz o seguinte, Escher, Berilo e Claude, nossa, uns nomes de jogo de videogame aqui, receberam certa quantia pelo serviço que, em conjunto, executaram para uma determinada empresa. O Escher recebeu 0,33333. 0,33333 é o quê? Eu falei isso para vocês numa aula, né? Vai ser 3 dividido para 9, certo? Fração. Então, essa aqui foi a parte do Escher e ele recebeu isso aqui do dinheiro total, do valor total pago pelo grupo, ou seja, 3 sobre 9 vezes x, que é o valor total que você quer descobrir. O Berilo, ele recebeu 4.800, certo? Eu vou botar aqui mais 4.800. Certo? O Claude, do Final Fantasy, recebeu 2/5 do valor total pago pelo grupo. 2, vou botar mais aqui, 2 sobre 5, certo? Vezes x, que era o valor total pago pelo grupo. Ok. Nessas condições, a quantia paga pela empresa em reais ao grupo foi. Aí o que é que a gente vai fazer? Tudo isso aqui, ó, vai ser igual a x, que é a quantia, essa soma aqui, ela é igual a x, que é a quantia paga pelo grupo. É só resolver essa expressãozinha aqui e já era.
aí vocês têm a solução, certo? Vocês vão descobrir o valor de x. Lembrando, aqui vai a dica de ouro. Vocês vão ter que fazer um MMC entre 9 e 5, beleza? E o MMC vai passar um tração aqui. Aí vocês fazem aquele esquema. O valor do MMC divide por 1 pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, aqui a gente tem um 1, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se fizer do outro lado da igualdade também, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí você pode cancelar o valor dos dois lados da igualdade e depois resolver a expressão normalmente. Beleza? Isso aqui é uma expressão fácil para vocês que estão no primeiro ano. Ok? Vamos para 42. 42, estamos quase terminando. Quanto tempo a gente já tem aqui? De explicação deu 30 minutos até agora, certo? Se fosse só fazendo, vocês conseguiam fazer isso aí em uns, sei lá, 20 minutos. A prova toda, certo? De matemática. Então, questão 42 diz o seguinte. Em uma pesquisa para saber o perfil das pessoas que assistem ao programa humorístico A e das que assistem o documentário B, os quais passam em horários diferentes em um mesmo canal de TV a cabo, concluiu-se que 500 dos entrevistados assistem o programa humorístico, certo? Mais uma vez, a gente pode ter pessoas que assistem o programa humorístico e assistem o documentário ao mesmo tempo, certo? Interseção entre os conjuntos. 580 entrevistados assistem ao documentário. 70 dos entrevistados não assistem a nenhum dos dois programas, certo? Sabe-se que foram entrevistados 1.000 pessoas. O número de pessoas dentre os entrevistados que assistem aos dois programas é igual a, certo? Esse tipo de questão, ela é boa de fazer você tendo um diagrama. Fazer um diagrama de Venn aqui, certo? Ó. E aí a gente tem o programa humorístico A e o documentário B. Dois conjuntos, certo? 1.000 pessoas assistiram a esse programa, certo? Se você somar os 500 que assistiam um programa e os 580 que assistiam o outro, já passou de 1.000 pessoas, beleza? Então, com certeza, não são 500 aqui e 580 aqui, certo? Até porque a gente ainda tem um porém. 70 pessoas não assistiram. Então, esse aqui é o conjunto do não. Vou botar um tio aqui de não, certo? Conjunto do não. Ok? E aí, aqui nesses dois conjuntos, a gente vai ter quanto? A gente só vai ter 930 pessoas. 930 pessoas, ok? Só 930 pessoas que não assistiram que assistiram a pelo menos um dos dois programas. Dessas 930, você tem que descobrir quantas só assistiram A e quantas só assistiram B. Como que eu faço isso? É fácil. Presta atenção. Se eu tenho as pessoas, são 500 pessoas que assistiram 500 pessoas que assistiram que assistiram o programa humorístico. Se eu tirar essas 500 pessoas que assistiram o programa humorístico daqui, eu vou descobrir as pessoas que só assistiram o programa humorístico. Coloco esse número aqui. Se eu subtrair as pessoas que assistiram o documentário, eu vou ter... desculpa, falei errado. Vamos começar de novo, preste atenção. Se eu subtrair as pessoas que assistiram o programa humorístico, eu vou ter as pessoas que só assistiram o documentário. Se eu subtrair as pessoas que assistiram o documentário, eu vou ter as pessoas que só assistiram o programa humorístico. Por fim, eu tenho esse meio aqui. Se eu somar esse valor com esse valor, não vai dar os 930, certo? Eu vou ter uma diferença entre eles. Essa diferença vai ser o nosso resultado, ok? Que vai estar aqui. E aí você vai achar
a alternativa que vai resolver a questão, beleza? Então, faz no passo a passo, certo? Vamos no passo a passo. Subtrai as pessoas que assistiram o programa humorístico. Esse valor são as pessoas que assistiram documentário. Subtrai dos 930, de novo, as pessoas que assistiram documentário. Esse valor são as pessoas que só assistiram o programa humorístico. Se eu somar essas duas, não dá 930, certo? Aí a diferença entre eles dois vai ser a interseção para interar os 930, que é a resposta da pergunta, né? Quem assistiu A e B ao mesmo tempo. Esse é o símbolo de I, beleza? Lembra que a gente viu na apostila? Ok. Então, com isso, a gente pode ir para a questão 43. 43. Vamos lá. O simulado do nono ano, o vídeo deu uns 46 minutos. O nosso está com 36 minutos. Faltam algumas questõezinhas aqui. Falta pouco. Até a 46. Olha só, a 43 é uma questão de equação de primeiro grau. É uma questão referente à última aula gravada que eu passei para vocês, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa questão, que é uma questão muito boa. Eu dei uma acelerada nas aulas gravadas para poder a gente chegar nesse tipo de questão, beleza? Então, a primeira, a gente tem o seguinte: um móvel está em movimento e a partir de certo instante, t0, foi estudada a velocidade do móvel em km por hora, em uma função do tempo em horas, chegando-se a o seguinte gráfico. Olha só, uma questão de física. Eu gosto de física, física é bom. Então, se vocês analisarem o gráfico, o gráfico ele está assim, ó. Vou passar assim, certo? A gente tem aqui km... caramba! Pronto. Km por hora, nesse eixo. E nesse eixo aqui a gente tem o tempo, certo? E aí, aqui é o zero nosso. E o gráfico, ele começou aqui, ó. Começou saindo daqui e foi subindo. Foi subindo, beleza? Aqui era o 80. 80, certo? Com 5 horas, esse nosso móvel estava com 90 quilômetros. 90, certo? E com 8 horas, esse nosso móvel estava com 96 km por hora. Certo? Espero que vocês consigam ver. Beleza? O que é que ele pede? Considere-se que essa situação permaneça, tipo ele indo nessa velocidade. A velocidade do móvel em km por hora é exatamente 10 horas contadas a partir do início do estudo será igual a... Presta atenção. Isso é uma equação. O que a gente precisa é determinar essa equação. E a equação genérica, ela vai ser o quê? Vai ser AX, vamos ter assim, Y é igual a AX. Nossa, que X horrível. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. AX mais B, certo? É essa equaçãozinha que a gente está tentando descobrir. Só que o que acontece? O Y nosso é o quilômetro por hora. É a velocidade. V, velocidade, vai ser igual a A vezes o tempo. Nosso X aqui vai ser T, certo? Mais o B.
ok? Agora, o que é que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir o B e o A. O B é o ponto em que o gráfico toca o eixo do Y. Esse eixo aqui, ó. Em que ponto que ele toca, ó? Ah, então a gente já tem o B, certo? Eu estou mostrando aqui para vocês, mas não estou dizendo. E o A, prestem atenção, o A ele vai ser um caso especial. Ele vai ser a tangente desse triângulo aqui, ó. Aqui o alfazinho, nosso ângulo de referência, ele é em relação ao eixo do X, certo? E o gráfico é essa inclinação aqui, certo? Pelo teorema de Tales, eu posso dizer que o ângulo aqui é a mesma coisa do que fosse aqui embaixo. Então, a gente tem dois catetos aqui, certo? A gente tem um cateto adjacente ao ângulo e um cateto oposto ao ângulo. Isso está na apostila, certo? Essa distância aqui, ó, de 0 a 5, né? É 5. E essa distância aqui do cateto oposto vai de 80 até 90. De 80 até 90 a gente tem quanto? 10, certo? Agora, a tangente vai ser a divisão desse cateto, do cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso vai dar para a gente o valor do A. Eu descobrindo a equação, está resolvido? Não está resolvido. Ele pediu qual vai ser a velocidade quando a gente estiver em 10 horas. Quando tiver 10 horas, certo? Foi isso que ele pediu. Então, a gente vai ter que substituir, depois que descobrir a equação, a gente tem que substituir o t na equação pelo 10, resolver a equação, certo? Que o b é 80 e o a vai ser essa divisão aqui. Aí a gente acha a velocidade e marca lá a resposta, certo? Entreguei para vocês a questão praticamente toda, tá fácil, né? Estou apagando aqui. Vamos para a próxima já. Essa foi a 43. Vamos lá. 43 diz o seguinte. Desculpa. 44 agora. Escrevendo com a borracha é osso. 44. Na 44, a gente tem o seguinte. Um grupo de turistas está hospedado em um hotel da Bahia. Desses turistas, em relação às visitas para as regiões norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil, constatou-se que, aí a gente tem um monte de informação aqui, 70 já visitaram a região norte, 80 já visitaram a região sul, 92 já visitaram a região sudeste, 27 já visitaram a região norte e sul, 14 já visitaram a região sul-sudeste, 16 já visitaram a região norte e sudeste, 6 já visitaram a região norte, sul, sudeste e 30 nunca visitaram nenhuma região, certo? Aí ele pergunta, o número de turistas no hotel é igual a... Olha só, nós temos aqui, se vocês prestarem atenção nessas informações, vocês vão perceber que ele só fala de 3 regiões, que são norte, sul e sudeste. Então, são 3 conjuntos. E esses 3 conjuntos, todos eles têm interseções. Inclusive, uma interseção tripla, certo? Então, a gente vai fazer o nosso diagramazinho de Venn com a interseção tripla. E aí, a gente vai ter o Nordeste, que é o NE. Temos o Sudeste, que é o SE. E temos o Sul, que é só S. Certo? Sul é só o S. Devia ter colocado o Nordeste no Nordeste e o Sudeste. Enfim. Dava para eu ter feito inclinado aqui e dava certo. Mas tudo bem. Vamos lá. Funciona assim. Ele disse para a gente também que tem um grupo aqui que não foi para nenhuma dessas 3 regiões, não foi? 6, 30. Nunca visitaram as regiões norte, sul e sudeste. Então aqui, ó, você já bota 30
e esses daqui é o grupo do não. Bota um tiozinho aqui. Não visitaram nenhuma das 3 regiões, certo? Agora, esse aqui é o contrário daquela questão que a gente viu do programa da comédia e do documentário, certo? A questão era, cadê? 42, certo? Na questão 42, ele pedia o miolinho, a interseção. Nessa daqui, ele deu todos os valores aqui dos conjuntos, mas a gente vai ter que calcular quantos tem no total. Só que eu não posso chegar e dizer assim, 70 visitaram a região norte, e colocar os 70 aqui. Não, porque desses 70 que visitaram a região norte, eu vou ter pessoas que visitaram o Nordeste, né? Pessoas que visitaram... era Norte, foi mal, ó. Agora que eu tô vendo, eu falei Nordeste, eu tô com saudade da minha casa. 3 anos sem voltar para Fortaleza, para o Ceará. Então, vamos lá. Desse pessoal que visitou o norte, se eu botar aqui 70, na verdade desses 70 eu tenho algumas pessoas que já visitaram o norte e o sudeste, algumas pessoas que já visitaram o norte, o sudeste e o sul, algumas pessoas que já visitaram o norte e o sul, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente começa a conta pelo meio, certo? Coloca aqui as pessoas que visitaram as 3 regiões. E esse número de pessoas foram 6. Deixa eu colocar em outra cor para ficar visível, né? 6 pessoas visitaram as 3 regiões, certo? Depois, a gente começa a colocar as pessoas que já visitaram as 2 regiões. Só que aqui, nesse número de pessoas que já visitaram, por exemplo, vamos começar pelo de baixo para cima. Voltando, eu já coloquei o 30, certo? Coloquei o 6, subindo nas informações. Agora eu tenho 16 já visitaram a região norte e sudeste, indo de baixo para cima, certo? 16 visitaram norte e sudeste, entre esse e esse. Só que desses 16, 6 já estão aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair. 16 menos 6 dá 10. Entendeu? Então, 10 com 16, 16 pessoas que visitaram norte e nordeste. Entendeu? A mesma coisa eu faço para os outros. Subiu aqui, 14 já visitaram a região sul e a região sudeste. Eu tenho aqui sul e sudeste. 14 já visitaram, certo? 14 menos 6 dá 8. Então, nessa parte aqui, as pessoas que só visitaram a região sul e sudeste ao mesmo tempo foram 8 pessoas. E assim eu vou fazendo. Quando eu estiver nesse grupo aqui, eu vou ter que subtrair das pessoas que visitaram a região sudeste, por exemplo, eu vou ter que subtrair esse 8, subtrair o 6 e subtrair o 10 do valor das pessoas que visitaram a região sudeste. E aí eu coloco o valor aqui. Mesma coisa para o Nordeste, mesma coisa para o Sul. Quando eu tiver todos os valores aqui, aí eu somo. Cada valor desse, eu vou somar o 30, que essas pessoas estavam no hotel, com esse valor aqui, com esse valor, com esse, com esse, com esse, com esse e com esse, certo? Porque se eu somar os valores direto, o que é que vai acontecer? 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai somar pessoas a mais, porque tiveram pessoas que deram 2 opiniões, e aí essas 2 ou até 3 opiniões, você vai estar contando a mesma pessoa 2 ou até 3 vezes, e o número de pessoas vai dar muito maior. O segundo ponto a resposta errada está aqui nas alternativas. Você soma tudo, vê a resposta nas alternativas, fica feliz e pam, marca errado. Tá entendendo? Essa jogada de simulado eu já falei para vocês, isso acontece com frequência. Então vocês têm que prestar atenção em como faz, certo? Vamos lá. Essas questões de conjuntos, então, elas funcionam sempre assim. Vocês vão... Se a questão der o número total de pessoas, como aconteceu na questão da TV, você faz de fora para dentro. Se ele der todas as interseções, todos os números de conjuntos, a gente faz de dentro para fora, certo? Até completar tudo. Aí depois faz a soma para descobrir o total de pessoas, beleza? Essas questões elas são muito comuns, principalmente em provas de lógica, de concurso, certo? Vestibular também tem muito, então
são questões boas de você saber responder e os outros não. Então, elas geram vantagens. Vamos para 45. Olha, já deu 50 minutos de aula aqui, viu? Vocês vão assistir esse vídeo todinho, que eu sei. Tem um fim de semana aí para vocês se divertirem, beleza? Então, na 45, a gente tem o seguinte. Daniel é um representante comercial e o seu salário é composto de duas partes. Uma parte é fixa e uma é comissionada. A parte comissionada corresponde a 1/50 do total da sua venda no mês, o tanto que ele vende, certo? Em certo ano, no mês de junho, presta atenção, no mês de junho, Daniel vendeu 148 mil reais e recebeu um salário de 4.760 reais, certo? No mês seguinte, seu salário foi igual a 5.280 reais no mês seguinte. No mês de julho do ano mencionado, o total vendido por ele foi igual a P reais. Quando o quadro do maior, o quadrado do maior algarismo que aparece na escrita do número P é igual a. Então, a gente tem que descobrir esse número P, que é o tanto que ele vendeu no mês de julho, né, no mês seguinte, e aí pegar o maior valor e elevar ao quadrado. Isso vai ser a resposta. Então, fiquem atentos, que tem que elevar ao quadrado no final, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir quanto é que é o salário dele, porque a comissão a gente já sabe. É 1/50, certo? Como é que a gente descobre esse salário dele? Bom, ele recebe veja só, ele recebeu uma comissão de ele vendeu, né? Ele vendeu 1.480 no mês de junho. Vou botar aqui JN. Vendeu 148 mil reais. Você vai dividir isso aqui por 50, que a comissão dele é 1/50, certo? E isso vai dar a comissão dele, certo? A comissão dele. Essa comissão você vai subtrair de 4.760, que foi o salário dele nesse mês, certo? E aí, 4.760 menos o interrogaçãozinho aí, ó. Aqui você descobre o salário base, certo? Qual é o salário base dele? O salário que ele ganha se ele não vender nada, certo? Com isso, a gente consegue montar uma equação. Qual é essa equação? Vai ser x, que é o tanto que ele vende, dividido para 50, certo? Dividido para 50, mais o salário base dele, que é essa interrogação aí que eu coloquei. Que eu não vou dizer quanto é que é, vocês fazem a conta, certo? E aí, para descobrir o mês de julho, meu J bonitão aqui, ó, com L, julho, que é o mês seguinte, ele ganhou aquele outro salário lá, que foi 5.280. Vocês estão acompanhando? Se tiver dúvida, é aquela história. Depois a gente tira as dúvidas, faz um tira-teima, certo? 5.280 foi o salário dele. Quando você achar o valor de x, o x vai ser igual a esse valor P aí que ele está pedindo, que é o tanto que ele vendeu em reais. Você vai pegar o maior valor de x, tem esse P é um número grande, que nem esse daqui, certo? Você vai pegar o maior valor, nesse daqui é o 8, né? Aqui vai ser outro número. Você pega esse maior valor e eleva ao quadrado. Elevou ao quadrado é uma das respostas que você vai marcar. Beleza? Tá fácil, eu praticamente disse a resposta toda para você. E vamos para a nossa última. A última. 46.
Na 46, a gente tem o seguinte. Dois amigos, o Doug e o Elliot, eles fazem aniversário em um mesmo dia. Elliot é 4 anos mais velho que Doug. E a soma dos quadrados das idades dos dois amigos é esse valor aí. A razão entre a idade de Elliot e Doug, nessa ordem, é igual a... Isso aqui é um sistema, povo. Olha só. Prestem bem atenção. O Elliot, ele é mais velho 4 anos do que o Doug. Então, a idade do Elliot menos a idade do Doug vai dar igual a 4, certo? Esse é o maior, mais velho, esse é o mais novo. Um menos o outro de idade dá 4, certo? E ele diz que a soma dos quadrados, ou seja, a idade do Elliot ao quadrado, mais a idade do Doug ao quadrado, dá igual a quanto? 3.536. 3.536. Certo? Resolve esse sistema aí e você vai descobrir. Depois ele pede o seguinte, ele pede a alternativa que a gente vai marcar, né? É a razão entre a idade de Elliot e a de Doug. Razão é divisão. Vocês lembram que eu sempre falo isso para vocês na sala de aula. Razão é divisão. Olha a interpretação de texto, que matemática às vezes é mais português do que matemática. Certo? Então, eu já fiz errado, tá vendo? Não li certo. É a razão entre a idade de Elliot e a de Doug. Aqui, Elliot em razão de Doug. Um dividido pelo outro. Dividindo o Elliot por Doug, a gente vai obter um valor que é a resposta. Ok? É óbvio, se Elliot é mais velho que Doug, esse valor aqui vai ser um valor maior que 1, certo? Então, você já descarta as alternativas A e B. Não tem, você nem olha para elas. Vai ser, ou vai ser C, ou vai ser D, ou vai ser E, certo? Então, resolvam aí. Uma dica para resolver esse sistema é o seguinte: não dá para resolver pelo método da soma, porque você não pode somar valores com expoentes diferentes, que tem o expoente 2. Então, façam pelo método da substituição, certo? Joga um cara desse aqui para lá somando ou subtraindo, e aí você substitui ele aqui e resolve, que você vai ter uma equaçãozinha de segundo grau, beleza? Na equação de segundo grau, eu aconselho vocês a usarem Bhaskara, porque o número aqui é muito elevado, então utilizar o método da soma e soma e produto não vai ser muito fácil de você deduzir os valores, beleza? Então, boa sorte aí, pessoal, com o simulado, certo? Eu sei que vocês são muito bons nisso, vocês se garantem. E com relação a inglês, vamos dar uma olhadinha no inglês aqui rapidinho, só para dizer que eu não falei nada, certo? Em inglês, o que acontece é o seguinte, a gente tem... Ixi, eu acho que eu olhei a prova de vocês no 9º ano ao invés da prova do 9º ano. É o mesmo texto? Ah, tá aqui atrás. Qual das seguintes frases expressa obrigação? Certo. Em inglês, na de vocês, é só interpretação de texto. Eu vou ter que fazer uma nota. Eu acabei pegando a prova de vocês e falando da prova de vocês para o 9º ano. Mas em inglês é só interpretação de texto, ok? Então, nessa interpretação de texto, vocês conseguem tirar de letra, beleza? Vocês têm dicionário, vocês têm ferramentas para resolver isso, então eu não vou estar fazendo uma revisão porque é uma interpretação de texto, então vocês conseguem desenrolar isso aí facinho, beleza? Se tiver dificuldade, depois a gente vai fazer uma revisão a respeito desse simulado em sala, quando vocês já tiverem feito ele, certo? Bom, pessoal, boa sorte, bom final de semana para vocês fazendo
essa prova, beleza? A gente está prestes a terminar a nossa apostila. Terminando a apostila, eu já começo as aulas com a apostila seguinte. Falta pouca coisa para a gente terminar. Tem bastante exercício para resolver e a Rebeca tinha falado sobre as questões de vestibular. Eu vou passar o gabarito para vocês das questões de vestibular. Vocês resolvam para fins de estudo. E se tiverem dúvida nessas questões de vestibular, podem me enviar, certo? Que a gente vai resolvendo. Eu vou dando solução, vou dando dica, certo? A minha ideia é tentar dar dica, tentar ajudar vocês a se esforçarem em entender as questões. Porque se eu ficar só jogando a resposta, também vocês não vão ter esforço, né, da parte de vocês. Aí não vai ficar tão legal. Então, eu quero gratificar quem está se esforçando para resolver as questões, beleza? Depois eu vou pegar as apostilas e aí eu vou ver quem que estava só esperando eu entregar a resposta e quem que estava tentando resolver de verdade, certo, pessoal? Então, se esforce. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. E depois de vocês resolverem tudo, um bom descanso para vocês. Tchau.